Como vocês devem estar sabendo, este mês é especial, porque é meu aniversário, e eu tenho pedido uma ajuda para alcançar a marca de 1000 inscritos. Seria o melhor presente que eu poderia receber. Se você gosta de histórias de terror, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada de arrepiar. Muito obrigado pelo apoio. Essa história que vou contar aconteceu há alguns anos, quando eu era mais jovem e cheio de energia. Sempre gostei de viajar e explorar lugares novos, e numa dessas aventuras, resolvi pegar a estrada em uma viagem pela zona rural do Brasil. Era uma manhã ensolarada, céu azul, e eu estava com a minha moto, pronto para mais uma jornada. A ideia era simples, eu queria um pouco de liberdade, sentir o vento no rosto, ouvir o barulho do motor e parar em qualquer lugar que parecesse interessante. Fui seguindo por uma estrada tranquila, cercada por plantações de milho e alguns campos de pastagem. A vibe era incrível, parecia um cenário de filme, e eu estava completamente feliz. Era aquele tipo de dia que faz você acreditar que a vida é boa. Mas, como muitas vezes acontece, o que era para ser uma aventura tranquila se transformou em uma situação estranha. Enquanto seguia pela estrada, percebi que tinha me desviado um pouco. Não sei se foi por causa de um sinal mal colocado ou se foi a minha distração, mas peguei uma estradinha de terra que parecia promissora. E, claro, como um verdadeiro aventureiro, não hesitei em continuar. Conforme eu ia avançando, a paisagem mudou completamente. As árvores ficaram mais densas, e o barulho da cidade foi se afastando, dando lugar a sons da natureza, o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Fui me deixando levar pela curiosidade, e antes que eu percebi que estava perdido. Olhei para trás e não vi mais a estrada por onde vim. Mas, ao invés de entrar em pânico, decidi continuar. Às vezes, perder-se pode levar a descobertas incríveis, não é mesmo? Foi quando avistei a cidade. Uma cidade pequena, quase como um oásis no meio do nada. As casas eram simples, mas bem cuidadas, e havia flores em todos os jardins. As ruas eram tranquilas, e as pessoas pareciam muito amigáveis. O primeiro que encontrei foi um senhor sentado em um banco da praça. Ele estava sorrindo, e isso, de início, me deixou à vontade. Você deve ser novo por aqui, ele disse com um tom acolhedor. O cara se apresentava como seu Joaquim. Conversei um pouco com ele, e ele começou a me falar sobre a cidade. Aparentemente, todos eram muito amigos, e ele enfatizou isso de uma maneira tão intensa que me deixou um pouco desconfortável. Olhei ao redor e vi outros moradores me observando. Todos com aqueles sorrisos largos e um brilho nos olhos, mas havia algo na maneira como eles me olhavam que me deixou com um frio na barriga. Era como se estivessem me avaliando, esperando por algo. Não sabia bem o que era, mas tinha certeza de que a situação era estranha. Decidi dar uma volta pela cidade. Ao caminhar pelas ruas, percebi que as pessoas continuavam sorrindo e acenando. Algumas me cumprimentavam com entusiasmo, como se eu fosse uma atração turística. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixava. Lembrei de histórias que já tinha ouvido sobre cidades pequenas, onde os habitantes eram amigáveis demais e, no fundo, escondiam segredos sombrios. Segui explorando e logo encontrei um mercado. O dono era um cara que parecia ter uns 50 anos, mas que tinha uma energia que não combinava com a idade. Ele me ofereceu frutas frescas e começou a me contar sobre a cidade de forma tão exagerada que parecia um comercial. Aqui tudo é maravilhoso. Todo mundo se ajuda, todo mundo se ama, ele disse, e por um momento, pensei que estava em um daqueles filmes em que a cidade perfeita acaba se revelando um pesadelo. Ainda assim, não podia negar que havia algo de mágico naquele lugar. As casas eram coloridas, e as flores pareciam ter cores que nunca tinha visto antes. Mas a sensação de desconforto crescia. O sorriso de seu Joaquim, os olhares de curiosidade, tudo isso começou a criar um peso na minha mente.
O que havia de errado com aquele lugar? O que aqueles moradores estavam escondendo? Mesmo assim, decidi que estava ali para aproveitar. Eu poderia lidar com a estranheza. Afinal, era só uma cidade, certo? Fui para um barzinho local, pensando que talvez um drink ajudasse a relaxar. Mas quando entrei, o silêncio tomou conta do lugar. Todos os olhares se voltaram para mim, como se eu fosse um intruso. O bar estava cheio, mas a única coisa que se ouvia era o tilintar dos copos e o farfalhar de algumas conversas baixas. O proprietário, um cara chamado Pedro, veio até mim, e seu sorriso era ainda mais largo que o dos outros. Seja bem-vindo, amigo. Aqui todos somos uma família, ele disse com um tom que soava mais como uma ameaça do que uma promessa. Aquela frase ecoou na minha cabeça enquanto eu tentava me adaptar àquela realidade. Eu estava ali, perdido em um lugar que parecia perfeito, mas que tinha uma vibração estranha. Algo me dizia que eu precisava sair dali, mas a curiosidade me prendia. Que tipo de cidade era aquela? E por que eu sentia que havia algo mais profundo, algo que estava prestes a ser revelado? Depois de tomar um drink e tentar me misturar àquele ambiente peculiar, a tensão só aumentava. A atmosfera estava pesada, mas ao mesmo tempo, aqueles sorrisos pareciam convidativos. Fui me sentando em um canto do bar, observando as interações das pessoas ao meu redor. Era como se cada um deles tivesse uma função em um grande espetáculo, e eu, um mero espectador. Enquanto isso, o dono, Pedro, continuava a me fazer perguntas. Ele era persistente e muito interessado em saber sobre a minha vida, de onde eu vinha e o que eu fazia. Aqui, todo mundo se ajuda. Se você precisar de qualquer coisa, é só falar, ele disse, ainda com aquele sorriso largo. Mas havia algo na forma como ele falava, algo que soava vazio, como se ele tivesse decorado um script. Conversei um pouco, tentando parecer casual, mas não consegui ignorar a sensação de estar sendo observado. Um grupo de moradores estava perto de mim, e não consegui evitar o olhar fixo que eles mantinham. Era desconfortável, e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei em volta, e as paredes do bar estavam adornadas com fotos antigas da cidade. Parecia que, em cada uma delas, as pessoas também estavam sorrindo. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos, e isso me incomodou. Assim que terminei a bebida, resolvi que era hora de sair. Um alívio percorreu meu corpo, e eu caminhei em direção à porta. Mas quando passei, ouvi um murmúrio atrás de mim. Era um casal de idosos, segurando as mãos. O homem, um pouco mais baixo, olhou bem nos meus olhos e disse: "Não se esqueça, Lucas, a cidade precisa de você." A mulher ao lado dele sorriu, mas seus olhos estavam vazios, sem vida. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu deixava o bar. Ao sair, percebi que a noite tinha caído. As luzes da cidade brilhavam, criando um clima quase surreal. A praça estava vazia, e a única coisa que se ouvia era o farfalhar das folhas nas árvores. A sensação de estar sendo vigiado crescia a cada passo. Fui em direção à única hospedagem da cidade, uma pousada simples chamada Casa da Amizade. O nome em si me deixava inquieto. Quando cheguei, a recepcionista me recebeu com um sorriso que parecia ensaiado. "Você vai adorar aqui. Todos somos muito amigos", ela disse, e a frase ecoou na minha cabeça como um mantra repetido. A recepção tinha um cheiro doce, mas ao mesmo tempo, algo na atmosfera estava errada. Subi para o meu quarto e tentei relaxar, mas a inquietação não me deixava. A cama era confortável, e eu estava exausto, mas o sono não vinha. Decidi que precisava sair de novo, sentir o ar fresco da noite. Não havia como ignorar a estranha sensação de claustrofobia que aquele lugar me proporcionava. Ao caminhar pelas ruas, percebi que a cidade estava silenciosa. Não havia barulho algum, exceto o som dos meus passos. Era uma noite calma, mas a calma era desconcertante.
Olhei para as casas e percebi que todas as janelas estavam fechadas, mas algumas luzes ainda estavam acesas. Fui me aproximando de uma das casas, e a luz da sala estava forte. Decidi dar uma olhada, curioso. Olhei pela janela e vi uma família sentada em volta da mesa, rindo e se divertindo. Mas o que me chocou foi a maneira como eles se olhavam. O olhar deles era intenso, como se estivesse em uma conexão que eu não podia entender. E, mais uma vez, o sorriso. Era um sorriso de felicidade, mas havia uma estranha rigidez nos rostos deles. Algo estava muito errado. Resolvi continuar caminhando. A sensação de estar perdido aumentava a cada passo. Fui até um pequeno parque que encontrei no mapa, pensando que talvez ali eu pudesse relaxar. Mas, ao chegar, a cena que vi me deixou arrepiado. Havia uma fogueira no centro, e algumas pessoas estavam dançando em volta. Pareciam estar em um transe, e os sorrisos estavam maiores do que nunca. O mais estranho era a música, uma melodia que parecia hipnótica e que ecoava pela noite. Fiquei parado, observando. Era como se eu estivesse assistindo a uma cerimônia de um culto. Não sabia o que fazer, mas algo dentro de mim dizia que eu deveria sair dali. A curiosidade, no entanto, estava me prendendo. O que era aquela dança? Por que todos estavam tão animados? Um frio na barriga me avisava para não me aproximar, e foi exatamente isso que fiz. Voltei para a pousada, mais confuso do que antes. Fui direto para o meu quarto e tentei me acalmar. Meus pensamentos estavam agitados, e a única coisa que eu queria era entender o que estava acontecendo. Então, enquanto tentava descansar, escutei vozes do lado de fora. Parecia que as pessoas estavam conversando, mas não consegui distinguir as palavras. O medo começou a se misturar com a curiosidade. O que eles estavam planejando? O que eu tinha me metido? Com essas perguntas martelando na minha cabeça, finalmente consegui fechar os olhos, mas a sensação de estar sendo vigiado não me abandonava. Eu não sabia que estava prestes a descobrir segredos que seriam mais perturbadores do que qualquer coisa que eu já tivesse vivido. Acordei no meio da madrugada, suando frio. O silêncio lá fora era absoluto, mas as vozes que tinha escutado antes ainda ecoavam na minha mente. Decidi levantar e olhar pela janela. Foi quando percebi algo estranho. Várias pessoas estavam reunidas na praça, em círculo, sem falar, apenas observando algo no centro. Sem pensar muito, desci para tentar entender o que estava acontecendo. Ao chegar perto, vi que havia uma estátua no meio do círculo, uma figura humana, desgastada pelo tempo, mas com uma expressão de agonia. O mais assustador foi perceber que todos olhavam fixamente para ela, sem piscar, como se estivessem hipnotizados. Me aproximei mais, tentando entender o que aquilo significava, quando um dos moradores se virou lentamente para mim, ainda com aquele sorriso perturbador. Você vai entender em breve, Lucas. Aqui, ninguém nunca vai embora. Aquela frase me gelou por completo. O sorriso, os olhares, tudo fazia parte de algo muito mais sombrio do que eu podia imaginar. Os moradores continuavam em silêncio, mas os olhos de todos estavam fixos na estátua. O homem que me abordou sorriu novamente, como se estivesse esperando uma reação minha. O ar estava pesado, e eu podia sentir a tensão na atmosfera. Decidi que era hora de agir, então comecei a me afastar, mas antes que eu pudesse dar alguns passos, fui puxado para o centro do círculo. Você não pode ir embora, Lucas. Você faz parte de nós agora, disse uma mulher com cabelo grisalho, seu sorriso largo e desconfortável. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, como se fossem um mantra repetido. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não respondia. Uma força invisível parecia me prender ali. Enquanto tentava me soltar, percebi que todos começaram a dançar em um ritmo ensurdecedor, como se estivessem em um transe coletivo. A música que vinha de algum lugar distante ficou mais intensa, e eu vi que as pessoas estavam se movendo de maneira sincronizada,
como se fossem marionetes controladas por um fio invisível. O medo tomava conta de mim, e uma vontade de escapar me dominava. Olhei em volta e vi as expressões nos rostos deles. Eles não estavam apenas dançando. Estavam se entregando a algo, como se a estátua no centro do círculo estivesse os hipnotizando. A cada movimento, a alegria parecia aumentar, mas a minha preocupação só crescia. O que aconteceria se eu me deixasse levar por aquela música? O que aqueles sorrisos realmente escondiam? No momento em que pensei em fugir de vez, um homem alto, com um chapéu que cobria parcialmente o rosto, apareceu ao meu lado. Ele parecia mais preocupado do que os outros. Lucas, não entre nessa. Você não sabe o que eles realmente são. Eles não são como nós. Sua voz era apressada, como se estivesse tentando me avisar. Do que você está falando? Perguntei, tentando me afastar, mas ele me segurou pelo braço. Eles estão presos aqui. Todos nós estamos. A cidade não deixa ninguém sair. Aqueles sorrisos não significam nada além de um ciclo de amizade que se tornou uma prisão. Você precisa ir embora antes que seja tarde demais. Mas como? Eles não vão me deixar sair, respondi, olhando para o círculo que parecia ter crescido em torno de mim. As pessoas continuavam dançando, e seus olhos pareciam mais vazios a cada movimento. O homem hesitou, mas depois disse: a única maneira de escapar é quebrar o ciclo. Você precisa descobrir o que a estátua realmente representa. Há uma história aqui, uma maldição que se arrasta há anos. Ninguém pode sair até que alguém desvende o que aconteceu com aqueles que vieram antes de nós. O pânico começou a subir. O homem soltou meu braço e desapareceu na multidão, e eu fiquei ali, com a mente a mil. Fui tomado por uma necessidade desesperada de entender o que estava acontecendo. O que a estátua realmente significava? Por que todos estavam tão obcecados por ela? Tentei me aproximar da estátua, mas a dança frenética dos moradores parecia querer me impedir. Foi então que, em um ato de coragem, me lancei para a frente, empurrando algumas pessoas até chegar mais perto da figura. O olhar da estátua, mesmo desgastado, parecia vivo, como se estivesse me observando. No seu pedestal, encontrei um pequeno detalhe que me chamou a atenção. Uma inscrição, quase apagada, mas que dizia algo como: a amizade é a porta da liberdade, mas a verdade é a chave. Um arrepio percorreu meu corpo. O que isso significava? A amizade que eles tanto promoviam era, na verdade, uma armadilha? Enquanto eu tentava decifrar as palavras, um grito ecoou atrás de mim. Olhei e vi que um dos moradores havia caído no chão, contorcendo-se. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, e a música parou abruptamente. Todos os olhares, que antes estavam voltados para a estátua, agora se voltaram para mim. A tensão no ar aumentou, e de repente, a ideia de que eu poderia ser a única esperança daquela cidade me atingiu como um soco no estômago. Eu precisava descobrir a verdade e, ao mesmo tempo, encontrar um jeito de sair. Aquele ciclo de amizade que parecia tão perfeito era, na verdade, uma armadilha que prendia todos ali. Aquele pânico crescente e os olhares vazios me disseram que a cidade nunca deixaria de lutar para manter seus segredos bem guardados. E assim, eu sabia que precisava desvendar a verdade por trás da estátua e quebrar o ciclo de uma vez por todas. A noite estava apenas começando, e a cidade tinha muito mais a revelar do que eu poderia imaginar. O grupo de moradores se aproximou lentamente. Suas expressões se tornaram mais ameaçadoras. Senti meu coração disparar, mas a adrenalina também me dava coragem. Eu precisava saber o que realmente estava acontecendo naquela cidade. Mais importante, o que tinha acontecido no antigo manicômio. Vocês não podem me impedir de descobrir a verdade, gritei, tentando transmitir uma bravura que eu não sentia por completo. Mas havia algo em mim que estava decidido. Se eu estava realmente preso ali, não iria me deixar vencer sem lutar. O homem de chapéu foi o primeiro a se mover. Ele se aproximou de mim, em um tom mais calmo,
Disse: Lucas, não é o que você pensa. Estamos tentando proteger você. A verdade aqui não é doce, e pode acabar com você. Você não sabe o que pode encontrar se continuar. Eu respirei fundo, tentando ignorar o medo que ameaçava me paralisar. Então me contém. O que aconteceu com aqueles pacientes? Por que vocês estão tão obcecados por esconder isso? Um silêncio pairou no ar, e percebi que eles hesitavam. A mulher de cabelo grisalho, que havia me alertado antes, olhou para mim com uma expressão que mesclava pena e determinação. Os que desapareceram, Lucas, eles eram os que tentaram escapar. A cidade os amaldiçoou. Seus gritos, sua dor, tudo ficou preso entre essas paredes. Nós somos os que ficaram para contar a história, mas a verdade nos devora por dentro. Nesse momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu não podia deixar que esse ciclo continuasse. Eu não vou deixar que o passado continue a atormentar vocês. Eu vou libertá-los, mesmo que isso signifique enfrentar a cidade. Os moradores começaram a se mover novamente, mas eu mantive a minha posição. Diga-me onde está o manicômio. Se eu tiver que entrar lá para descobrir o que aconteceu, então que seja. Vocês não vão mais controlar essa história. Uma nova tensão surgiu no ar, e vi que alguns dos moradores estavam trocando olhares. O homem de chapéu se afastou, e a mulher grisalha se aproximou. Se você realmente quer fazer isso, precisa saber que o manicômio não é apenas um lugar. Ele é uma parte de nós, da cidade. Enfrentá-lo significa confrontar os nossos medos mais profundos. A cidade parecia vibrar ao meu redor, como se estivesse viva. Era hora de enfrentar o que estava escondido nas sombras. Eles me conduziram até um caminho escondido atrás da sala da cidade, onde as árvores cresciam densamente e a vegetação tomava conta. O caminho era estreito, quase como um túnel, e eu sentia o peso da expectativa no ar. Depois de alguns minutos, chegamos a uma clareira. E lá estava, em ruínas e coberta por mato, a estrutura do que um dia fora o manicômio. Ao me aproximar, uma onda de emoções me atingiu. Lembranças de gritos, de desespero, ecoavam em minha mente. Era como se as paredes estivessem carregadas das almas perdidas que eu estava tentando ajudar. A entrada estava parcialmente desmoronada, mas eu não hesitei. Avancei, determinado a descobrir a verdade. Dentro, o ar estava pesado, carregado de um cheiro de mofo e decadência. As paredes eram frias e úmidas, e os ecos de passos passados ressoavam em meus ouvidos. Eu me sentia observado, como se os espíritos dos antigos moradores estivessem ao meu redor, esperando que eu revelasse a história que eles não podiam contar. Caminhei por corredores escuros, onde as sombras dançavam e formavam figuras grotescas. Olhei para os quartos, alguns ainda com móveis quebrados e roupas esfarrapadas. Mas em um deles, algo chamou minha atenção. Havia uma janela quebrada, e quando me aproximei, vi um caderno jogado no chão, coberto de poeira. Peguei o caderno e, ao abrir, percebi que era um diário. As páginas estavam escritas com a letra de uma mulher, uma paciente que havia vivido ali. Ela falava sobre os horrores que enfrentou, as experiências cruéis que os médicos impuseram a ela e aos outros pacientes, e como muitos tentaram escapar, mas nunca conseguiram. A última página estava manchada de algo que parecia sangue, e as palavras estavam quase ilegíveis, mas consegui entender. Ela havia deixado um aviso: se você ouvir os gritos, é porque eles estão se aproximando. O manicômio se alimenta do medo. Não deixe que isso aconteça com você. Nesse instante, o chão sob meus pés tremeu. Uma luz começou a brilhar ao longe, e uma sombra se formou na porta. O pânico tomou conta de mim, e percebi que algo muito errado estava prestes a acontecer. As vozes se tornaram gritos ensurdecedores, e eu sabia que precisava sair dali. Corri para a saída, mas a sombra estava se aproximando rapidamente. Eu podia sentir a presença, uma força que queria me puxar de volta.
Foi então que lembrei das palavras da mulher grisalha. A verdade é a chave. Com um último olhar para trás, levantei o diário, gritando para o ar: eu conheço a verdade. Vocês não vão me prender. A luz da lanterna brilhou mais intensamente, e com isso, a sombra hesitou. Corri para fora, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. Quando finalmente saí para a luz do dia, um peso foi retirado de meus ombros. Os gritos começaram a silenciar, e a presença que me perseguia se dissipou lentamente. Os moradores estavam esperando do lado de fora, e pude ver que alguns estavam em lágrimas. Você conseguiu! Você libertou eles! Gritou a mulher grisalha, e eu sabia que não estava sozinho. A cidade começou a mudar. As cores se tornaram mais vibrantes, e a tensão no ar se dissipou. As almas dos que estavam presos podiam finalmente descansar. Olhei para trás, para o manicômio, que agora parecia menos ameaçador, como se uma camada de trevas tivesse sido removida. Você quebrou o ciclo, disse o homem de chapéu, com um sorriso genuíno pela primeira vez. Graças a você, finalmente estamos livres. Saí da cidade com um novo senso de liberdade, mas também uma responsabilidade. Sabia que havia mais histórias lá fora, e que, mesmo quando as sombras ameaçassem, a verdade sempre seria a chave para a liberdade. E, como um viajante, eu estava determinado a continuar minha jornada, nunca esquecendo o que vivi naquela cidade estranha, onde as almas foram libertas, e a verdade finalmente brilhou como um farol. Obrigado por assistirem ao vídeo até aqui. Se você curtiu essa história de arrepiar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Cada inscrição e cada curtida ajudam muito e me motivam a trazer mais conteúdo assustador para vocês. Valeu mesmo pelo apoio, e até a próxima!